crítica foi do Thiago Leifert, a crítica respondida pelo Vinícius, né, do Thiago Leifert, dizendo que no jogo contra o Paraguai, que o Vinícius foi muito bem, né, foi muito elogiado por todo mundo, que ele tinha algumas opções de jogadas individuais, que ele tentava fazer um drible a mais, uma jogada individual a mais, e não jogar pelo bem coletivo, e que no Real Madrid ele não poderia ter esse tipo de atitude, porque o Real Madrid não ia permitir, porque Florentino e Ancelotti iam cortar esse tipo de comportamento dele, que ele deveria jogar mais para o time do que para ele próprio. Basicamente foi isso que disse o Thiago. O Vinícius não gostou. Uma página do Real Madrid no Twitter postou agora não sei se postou esse trecho ou postou mais ou menos as aspas, e o Vinícius respondeu: ainda bem que pouca gente assiste ele, que tem pouca audiência, porque a única coisa que ele faz é querer jogar eu contra o povo brasileiro, enfim, torce contra a seleção. Foi o que disse o Vinícius. Então, cara, sem entrar no mérito da crítica, podemos até entrar e posso até entrar daqui a pouco, foi uma crítica, na minha visão, na bola, foi uma crítica sobre uma postura do Vinícius no jogo. Não sei se o Thiago está correto em relação ao Real Madrid, a Tati pode até depois, né, ilustrar se existe isso mesmo do Florentino, do Ancelotti, mas enfim, foi uma crítica na bola. Eu concordo mais com o Thiago do que discordo dentro dessa crítica que ele fez ao Vinícius, tá? Para deixar bem claro o meu posicionamento aqui. O que eu discordo frontalmente é da reação do Vinícius. É uma reação de quem está no meio de uma competição importantíssima, antes de um jogo que ele está suspenso por um cartão bobo, na verdade por 2 cartões bobos, e mostra que ele está mais preocupado em responder uma crítica, que, repito, foi na bola, do que com questões muito mais sérias. Assim, me parece uma sensibilidade acima do ponto. E eu até na reunião de pauta, quando a gente estava debatendo aqui esse tema, eu comparei com a reação do Bellingham também, que depois do jogo contra a Eslováquia, ele pegou uma coletiva de imprensa para responder às críticas, falando que está todo mundo torcendo contra a seleção da Inglaterra, que ele se sentiu muito bem em fazer o gol para calar a boca de quem está criticando. O futebol está cada vez mais, a minha impressão, adotando para si o nós contra eles, né? Assim, parece que em todo clube ou em toda seleção existe um grupo de jogadores contra todo o resto, né? Como se todo o resto estivesse torcendo contra. A crítica do Leifert foi uma crítica na bola, não me pareceu uma crítica de quem torce contra a seleção, ou contra o Vinícius, e a reação do Vinícius é boba, é de um garoto de 17 anos e não de um cara que já tem 2 títulos de Liga dos Campeões fazendo gol em 2 finais. Eu concordo com tudo, e eu acrescento que a resposta do Vinícius ao Thiago, que eu também vejo fora de tom, eu nem concordo com... Assim, é muito ruim a gente ficar trazendo o Thiago Leifert aqui, porque ele não está, né? Para ele participar, e para ele acrescentar, e para ele falar coisa. Então, eu acho que não tem que entrar Tá convidado, inclusive. Pois é, até poderíamos ter convidado, e, seria excelente que o Thiago um dia participasse com a gente. Mas, assim, acho que é muito... Eu não gostaria que um comentário que eu fiz estivesse em um programa que eu não estou e que eu não pudesse falar sobre ele, e talvez me explicar melhor, ou pior. Então, enfim, por isso que eu não quero nem entrar no que o Thiago falou, não. Mas tanto a resposta do Vinícius ao Thiago, como o que fez o Danilo depois de uma primeira rodada contra a Costa Rica, que você vai bater boca com torcedores na arquibancada, para mim o que mostra é a pressão que esses caras estão sofrendo e estão talvez eles próprios se colocando. A mochila da seleção brasileira hoje é muito pesada, serão 24 anos em 2026 sem Copa do Mundo, pode igualar e parar em 24 anos ou virar o maior jejum da história da seleção brasileira desde que ganhou a primeira vez. Perde uma Copa América no Brasil para a Argentina, e o 7-1, e não vai para as Olimpíadas, enfim, tem um tanto de coisa envolvida nisso, e que dá para ver que os jogadores estão sentindo. E eu acho até que quando o Vinícius talvez puxe o jogo para ele alguma vez, talvez seja porque em algum momento ele se sentiu minimamente à vontade com a camisa da seleção e começou a aproveitar daquele momento ali. Então, eu acho que ele está completamente errado da forma com que ele responde, acho que não tem que responder, é uma crítica respeitosa além de tudo. Eu acho que os jogadores têm total... poder e eles têm que poder falar mesmo do trabalho dos jornalistas, porque nós falamos do trabalho deles e claro. Muita coisa, e a gente não entende muita coisa do trabalho deles, então assim, eu não sou contra que jogadores critiquem, se posicionem quando acham que estão sendo injustiçados e tal, mas dessa vez eu acho que ele errou. E eu acho que mostra como eles estão se sentindo muito pressionados, como eles estão acusando todo e qualquer golpe. Que o Danilo, por exemplo, que é um cara de muito diálogo, que ele tem aí do dialogar com torcedores. Cara, depois de um empate de uma primeira rodada, por mais que eu não sei nem o que ele escutou da arquibancada, mas
não é para tanto, sabe? É só uma primeira rodada de Copa América, tem mais 5 jogos depois para ser campeão. Então, o que os 2 episódios me mostram é como como tá pesando para esses caras. Dito tudo isso, mais uma crítica que o Vinícius merece é o cartão que ele tomou contra a Colômbia, que não se pode tomar. Ficou baratíssimo o amarelo. Ele deixa o cotovelo aos 5 minutos de jogo, o que podia ter gerado uma eliminação do Brasil, né? Jogar contra 1 a menos contra a Colômbia, se o Brasil perde por 2 gols, a Costa Rica ganha de 2 gols, o Paraguai, o Brasil podia ter caído. E ele não podia ter deixado o cotovelo como ele deixou, porque para mim ele merecia até o vermelho e poderia ter sido pior a suspensão. Mas tá pesado para eles. Eles estão acusando o golpe com muito pouco. Eles estão acusando o golpe. Eu não sei se é uma coisa da geração, que fica nas redes sociais, que só recebe tapinha nas costas e quando é criticado não consegue ver. Mas tá pesado para a seleção brasileira. Eu vou só rapidamente acrescentando tudo que eu concordo com os meninos. Não concordo com o que o Thiago falou, e também acho justo que nem o Beckler. Não vamos ficar aqui em cima só do Thiago, porque ele não está aqui, e eu acho isso muito, muito, muito importante. O meu grande ponto é que, independentemente se você concorda ou não, o comentarista tem o direito de comentar. Se é na bola, ele não ofendeu o Vinícius, ele não foi para um lado que o Vinícius poderia levar muito a mal, ele fez um comentário, inclusive ele cita no comentário, porque eu vi e revi o comentário antes de falar sobre isso, alguns trechos do jogo do Vinícius em que ele acha que o Vinícius foi individualista demais. A questão do Vinícius ser individualista, eu também concordo com o Beckler nesse sentido, é uma pressão muito grande em cima do Vinícius para ele ser o grande protagonista. Então é óbvio que em alguns momentos ele vai para cima dos jogadores 1, 2, 3 vezes, porque ele quer mostrar que ele é o mesmo Vinícius do Real Madrid, e talvez isso influencie até mesmo no próprio jogo dele. Eu não concordo com tudo que foi dito. Agora, eu realmente discordo que o Vinícius tenha que falar do nós contra eles. Nesse caso em específico, acho que o Thiago foi na bola e o Vinícius não. Porque ele fala especialmente que o Thiago está jogando, né, o povo contra a seleção. E não foi isso, foi uma crítica normal. Eu acho que o comentarista tem que comentar, o jogador tem que jogar, e, enfim, senão daqui a pouquinho a gente vai fazer o quê? Vai ficar só alisando o jogador? Vai ser advogado de jogador? Não é nossa função, gente. Por mais que a gente não tenha sido jogador, eu também vejo muitos jogadores criticarem o Brasil. Ex-jogadores. Né? Então, eu acho que cada um no seu galho, e nesse lance, para mim, o Vinícius foi muito mal, e a gente sabe aqui o quanto a gente defende o Vinícius, inclusive, para mim, é o bola de ouro, independentemente de Eurocopa e Copa América. Tá? Ninguém jogou mais bola que o Vinícius nessa temporada. Mas não dá para ficar nessa de esperar ser alisado o tempo todo, de só tapinha nas costas. Isso não existe, gente. A seleção brasileira, quem está lá, sempre vai tomar porrada. E vai ter que saber segurar isso. Eu acho que é um ponto da nova geração, eu acho, né? Assim, eu acho que as redes sociais, elas trazem um lugar de fala aos jogadores, que os jogadores de antigamente, pode ser que não gostassem das críticas, mas não tinham para onde falar, porque o único meio de comunicação era através da imprensa, que era quem te criticava. Agora, através das redes sociais, os jogadores têm como responder algo que eles não concordam e trazer a opinião deles. Então, eu acho que, assim, é uma coisa geracional, não acontece só no mundo do futebol, a gente vê isso no mundo da música, no mundo dos artistas, no mundo das celebridades, as pessoas vão lá e respondem, né? Eu não quero entrar no ponto da opinião do Thiago, porque eu acho que o Thiago tem a opinião dele e cada um tem a sua e tá tudo certo. Eu trago o ponto do Real Madrid aqui, porque ele se referiu ao Real Madrid, né? E eu acho que no jogo contra o Paraguai a gente viu um Vinícius Júnior bastante próximo do que ele faz no Real Madrid, né? É um jogador que dribla muito, é um jogador que vai muito um contra um, que utiliza muito os recursos do futebol de rua para jogar. É um ponto que, por exemplo, no Bernabéu, os torcedores levantam e aplaudem e ficam muito emocionados quando o Vinícius dá uma lambreta, dá uma caneta, faz uma jogada diferente, porque é algo da criatividade, né? O Ancelotti, por exemplo, eu não tenho como falar sobre o que o Florentino fala ou deixa de falar, não tenho. Sobre o Ancelotti, quando ele é questionado em relação a esse tipo de jogadas, né? Em algumas ele não gosta, dependendo de como o time está no jogo, né? De como se o time está perdendo, ou se o time está goleando, ou dependendo do contexto, às vezes ele não gosta e ele diz que ele não gosta, que não deveria ter acontecido, mas em outros casos ele diz, eu não vou limitar a criatividade do meu jogador.
No ponto do jogo contra o Paraguai, não consigo analisar lance por lance do que o Vinícius fez, mas eu acho que foi o Vinícius mais próximo do Vinícius do Real Madrid. Um jogador que foi constantemente para cima do seu marcador, um jogador que abusou e utilizou muito 1 contra 1 que ele faz no Real Madrid. Eu acho que ele estava mais leve no jogo contra o Paraguai, como ele estava fazendo uma boa atuação, que era o que ele queria fazer sempre com a seleção brasileira. Acho que ele se sentiu confortável para fazer todo tipo de lance que ele aprendeu e faz desde que ele começou a jogar futebol. Então, sobre esse ponto era só o que eu queria trazer. Em relação a críticas, eu acho que é isso. Eu acho que a nova geração de jogadores de futebol, assim como a nova geração de músicos, de artistas, de celebridades, se eles sentem que eles não gostaram de alguma coisa, eles vão lá e vão responder. Então, acho que foi desmedido, acho que não precisava, acho que tudo isso, mas também entra no contexto da pressão absurda que a seleção brasileira está vivendo nesse momento. Acho que foi o Vini, como poderia ter sido, sei lá, o Endrick, como poderia ter sido o Marquinhos, como poderia ter sido o Bruno Guimarães. Acho que se acontece com algum outro, acho que também vai responder. Acho que a pressão que a seleção brasileira está vivendo, em específico o Vinícius Júnior, né, pela temporada, pelo ano de 2024 que ele fez com o Real Madrid, está todo mundo apontando ele como o melhor do mundo. Acho que qualquer coisa está atingindo a sensibilidade. E aí entra um ponto da maturidade, que de repente, com os anos, o Vini não vai mais responder isso aí. Não sei te dizer, imagino eu, porque tem coisa que eu fazia com 23 que eu não faço com 40. Então, acho que também entra um ponto. É bom para ele? Acho que não foi bom para ele. Pelo contexto em geral. E acho que tem muitos jogadores, o Vini e outros, que estão sentindo a pressão da seleção brasileira. Que agora vem o Uruguai pela frente e o Brasil não é favorito, ponto. Agora, 2 pontos rápidos, Clarinha. Primeiro, queiram ou não queiram, Bellingham e Vinícius, que são os 2 personagens que eu estou usando aqui, que a gente está usando, o que eles fazem no Real Madrid fica de um lado, e na seleção eles precisam construir a própria carga, a própria musculatura, para poder arrotar. O Bellingham faz um gol contra a Eslováquia e pergunta quem mais poderia ser, e não eu. Espera um pouquinho, você não tem nem 10 jogos com a seleção da Inglaterra. Você não fez nada. No Real Madrid você fez, com a seleção tem um pouco mais de calma para poder ter uma comemoração lá Cristiano Ronaldo com a seleção. O Vinícius está sentindo um pouco que é ser Neymar. Né? Assim, o Neymar sempre foi o alvo de uma seleção que não vai bem das pernas, e agora o Vinícius é a grande estrela, né? E queira ou não queira, ele vai ser o alvo. Quando tá uma crítica descabida, a gente vai criticar aqui. Agora, a crítica na bola, eu acho uma pena que ele tenha respondido da maneira que ele respondeu, até porque quem dera eu ter a pouca audiência do Thiago Leifert. E outra coisa, ele não vai estar em campo num jogo muito difícil, esse, se a seleção passar, ele dá a volta por cima. Por outro lado, se cair, ele vai ser considerado culpado. E eu tô falando isso antes do jogo, porque o jogo pode ser 4-3 para o Uruguai e o Brasil atacar muito bem e defender muito mal. Mas isso que o Fred falou, né? Assim, as pessoas escolhem, às vezes, os vilões e os heróis antes das coisas acontecerem. Então, se o Vinícius não está lá e o Brasil perde, sem saber qual é o desenho que o jogo terá, muita gente vai considerar o Vinícius culpado por uma derrota da seleção brasileira. E ele comprar uma briga no Twitter, não sei nem se o perfil tinha foto de Goku ou não, sem ele poder se defender dentro de campo no próximo jogo, é de uma falta de esperteza muito grande, de saber que você não vai dar na próxima batalha para dentro de campo. Nem é o caso, mas se fosse calar os críticos, né?